Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente a essa série de aulas de React Native. A gente vai continuar do ponto onde paramos na aula anterior, que foi mais uma aula introdutória aí demonstrando o aplicativo onde estaremos trabalhando. Uma coisa que não foi citada na aula anterior, mas que vai estar anexo, né, junto com o README do projeto, é de que eu estou utilizando o Android Studio por trás desse simulador aqui, tá? Ele foi instalado junto com o Android Studio, seguindo também as recomendações do guia oficial do React Native para configuração de ambiente, que eu também estarei anexando na documentação deste projeto aqui no GitHub, tá? Este aplicativo foi apresentado já, mas hoje nós iremos trabalhar, né, com o código em si. E aqui eu estou com o meu editor aberto, né, no Visual Studio Code. Inclusive, eu realizei a abertura dessa aplicação por meio do Visual Studio Code, da extensão React Native, qual que é o nome? React Native Tools, que eu recomendo a todos se vocês estiverem usando o Visual Studio Code. Quem não estiver usando, também recomendo utilizar o Visual Studio Code. O suporte dele é imenso para JavaScript e muitas outras ferramentas também, mas nesse projeto vai ser aí o responsável por oferecer um fluxo de desenvolvimento bastante agradável para trabalhar nessa aplicação. Como eu já havia passado por cima antes, já havia tocado esses tópicos, esse é um aplicativo feito em React Native. Ele é só um CRUD simples para trabalhar com os conceitos de React Native. Ele possui um banco de dados offline. Tá? A solução que é utilizada é a WatermelonDB, e o código-fonte desse aplicativo é escrito em TypeScript, tá, gente? É JavaScript com anotações estáticas de tipos, tá? Não é muito complicado a utilização de TypeScript. Na verdade, com as configurações corretas, qualquer código, não com as configurações corretas, mas é possível de você simplesmente trocar a extensão de um arquivo JavaScript para ser, ao invés de .js, ser .ts, e você já tem um arquivo com suporte a TypeScript. TypeScript nada mais é do que uma adição em cima do JavaScript, tá, gente? Com muitos dos recursos sendo totalmente opcionais e configuráveis. Mas para as pessoas que não estão familiarizadas com o termo de tipos, né, tipos estáticos, nada mais é do que você evidenciar, no caso do TypeScript, ele serve mais como uma ferramenta em cima do seu JavaScript para documentar os tipos das variáveis sendo manipuladas. Então, você pode evidenciar, anotar variáveis, usar anotações em variáveis, em funções, indicar que uma função recebe um tipo string e retorna um tipo booleano, true ou false, entre outros tipos de recursos, tá? Como eu já falei, essa solução não utiliza nenhuma biblioteca de componente, a gente trabalha só com os componentes nativos do React Native, e a única exceção é um componente de lista de opções mostrado na aula anterior, tá? Esse aqui é o README do projeto, que eu cheguei a comentar por cima, estarei publicando junto com o repositório. O repositório já se encontra disponível também, eu estarei anexando o link do repositório também. Deixa eu ocultar aqui para facilitar a visualização. Esse README já tem algumas indicações, uma trilha aqui de configuração do projeto para rodar na sua máquina. No mais, a maior parte mesmo é seguir a documentação oficial, tá, gente? Não tem nenhum muito segredo para executar esse projeto. Se você fez a documentação oficial e funcionou, você já está pronto para rodar esse projeto. Você já está pronta para rodar esse projeto, né? Tem alguns links interessantes também que eu anotei que vocês podem dar uma olhada, tá? Como que eu pretendo utilizar essas aulas? A gente vai trabalhar por etapas, até porque são muitas coisas aqui na pasta do projeto. Vocês podem ver aqui que é muito similar ao boilerplate gerado pela linha de comando do React Native. Quando você gera um projeto,
com ela, né? A única diferença aqui e a única parte onde a gente vai mexer é aqui na pasta source, tá? Na pasta src. E aqui vive todo o código-fonte da nossa aplicação. Vocês podem ver que tem uma série de pastas aqui e a gente vai estar aprendendo um pouco sobre cada uma delas nas próximas aulas, mas é por causa disso que a gente também vai quebrar o aprendizado aí e vai mexer com uma coisa por vez. Mas para ajudar aí na compreensão, esse aplicativo, como ele tem um banco de dados offline, que funciona direto no dispositivo, a gente pode considerar que é como se fosse um projeto web, onde o front-end e o back-end da aplicação moram no mesmo código-fonte. Lembra muito, esse estilo lembra muito códigos mais tradicionais, sistemas MVC produzidos antigamente, com tecnologias um pouco mais legadas, ou até algumas mais modernas, né? Sistemas em Rails, não sei quem já utilizou o framework Ruby on Rails, Django principalmente, com a estrutura, não a estrutura de pastas, mas assim a lógica de ter front e back no mesmo lugar. O Laravel faz isso, Symfony, então tem lembra muito o tipo de estrutura MVC que aí já está aí muitos anos no mercado, né? Mas sem muitos dos seus defeitos, né? Então a gente vai trabalhar dessa forma. A gente vai primeiro começar com o, entre aspas, back-end da aplicação, que no nosso caso seria a configuração do banco de dados, configuração dos serviços de consulta ao banco de dados, e após isso a gente vai subindo as camadas até chegar à interface, né? A gente começa no low level e a gente chega até o high level, assim, chegando aos pixels, né? A gente começa com o banco de dados e termina nos pixels. Essa é a proposta que eu pretendo levar aqui para essas aulas, tá? Então, vocês podem ver aqui na estrutura de pasta que tem bastante coisa. Tem uma pasta de utilidades aqui, que a gente não vai estar mexendo. São algumas ferramentas que eu utilizei durante o desenvolvimento. Tem uma pasta de temas aqui, que a gente também não vai precisar mexer nessa proposta de aulas, mas dá para trocar bastante coisa. São coisas referentes às cores utilizadas, espaçamentos utilizados, tudo que seja relacionado à padronização do visual da interface. Storage, aqui a gente vai ser o primeiro ponto onde a gente vai mexer. A gente vai criar uma nova entidade aqui. E essa é a proposta também dessas aulas aqui. A gente vai estar criando uma nova entidade para ser gerenciada no nosso aplicativo. A gente já tem a entidade de usuários. Não foi mostrada na interface, mas existe mais duas entidades chamadas status e tipo, que a gente já chegou a ver na interface, inclusive, mas não estava tão óbvio assim, que são aquelas opções que a gente pôde escolher ao clicar na caixinha delas. Não sei se vocês estão lembrados, tá? Para quem não lembra, eu vou estar fazendo vou refrescar a mente de todo mundo. São essas duas caixinhas aqui. Por trás disso, existem um serviço para cada caixinha que busca a lista de tipos no banco de dados e a lista de status no banco de dados. E elas são preenchidas aqui dinamicamente, tá? Então a gente pode ver aqui, essas opções, elas vêm direto do banco de dados, de uma tabela existente chamada type, responsável por conter os tipos de usuários. E a mesma coisa para status, tá? Existe uma tabela por trás que só para guardar os tipos de status com ID e nome, e existem também, além da camada de database, camada de banco de dados, a camada de serviços, a qual o front-end consome esses serviços para obter a lista de tipos e a lista de status sem atuar diretamente no banco de dados, né? Para fornecer isso é abstraído do front-end. O front-end não precisa saber como os dados são obtidos. Ele apenas basta chamar getTypes ou listTypes e ele recebe depois de alguns segundos aí na consulta. Mesma coisa para status, e esse mesmo paradigma a gente vai seguir, tá? A gente vai trabalhar em camadas. Vai ter a camada de database, vai ter a camada de serviços, e aí sim, por sua vez, vai ter o front-end
propriamente dito, né? Que serão as telas como um todo e os componentes individuais das telas no micro, né? A visão macro de telas e a visão micro de componentes, né? Botão, campo, label e esse tipo de coisa, tá? Então é basicamente essa sendo a primeira aula a segunda aula introdutória, né? A primeira foi mostrando o aplicativo em si, essa segunda aqui é mostrando um pouco mais do código. A gente pode dar até uma espiada na estrutura de pastas, tem a camada de armazenamento, né? O storage, que é o banco de dados em si, a parte mais low level daqui, que a gente vai começar por ela e a gente vai subir todo o nosso caminho até a camada das telas, né? Que a gente pode ver, até dar uma espiada aqui, a camada de screens. Então a gente vai começar mexendo com storage, depois a gente vai mexer com os serviços em si, que são os responsáveis por realizar as chamadas no banco de dados e devolver para as camadas superiores de interface. E depois, por sua vez, a gente vai chegar na interface em si, né? Vai ter as telas, a gente pode até espiar aqui a tela home, a tela de detalhes do usuário, a tela de listagem de usuários, e a gente vai estar trabalhando aqui e em todas as camadas a gente vai estar fazendo esse processo de adicionar a nossa entidade de teste, né? Que a gente vai anexar mais uma entidade para ser gerenciada pelo nosso aplicativo aqui. E ela vai interagir com as entidades que já existem aqui, que no caso, principalmente, né, a de usuário. Talvez até unicamente a de usuário. Eu tenho a intenção de trazer aí uma nova entidade que vai fazer referências para a entidade de usuário, para a gente poder trabalhar e ver como que é o processo de criação de uma nova entidade, desde no banco de dados até a criação das telas em si, possibilitando aí um fluxo inteiro do front ao back, né? Mas acho que é isso, gente. Já deu para ter pelo menos uma ideia do que serve mais ou menos cada pasta. Só recapitulando aqui ou explicando um pouco melhor. A pasta de utilidades a gente não vai mexer, é só para arquivos com funções úteis aí para a gente usar no código, que eu utilizei durante a produção do aplicativo. A pasta de tema a gente não vai chegar a mexer, mas podem dar uma olhada por cima, podem trocar o quanto quiser, anexar mais coisas, trocar cor, espaçamentos, são variáveis do tema produzido, né? O meu tema que eu fiz é bem simples. A camada de storage, que é responsável pelo banco de dados, aqui a gente vai começar, vai ser o nosso primeiro ponto de contato aí com a solução. Após disso, nós progrediremos para a camada de serviços, que são os auxiliares aí das telas para obter os bancos de dados. A tela não consulta diretamente o banco de dados, isso seria uma quebra de responsabilidade aí, a gente isola as responsabilidades até para não permitir um acoplamento muito grande, né? A gente tem que fazer as coisas de formas que sejam de fáceis modificações futuras, né? Principalmente. E de fácil gerenciamento, de fácil entendimento, deixar tudo isolado, cumprindo cada camada com o seu papel, sem interferir nas outras camadas. Beleza? Então, da camada de serviços, depois a gente vai para a interface em si. Aqui tem as telas, né, como a gente pode observar. Aqui tem a camada de componentes que a gente usa na tela, então tem containers para botões, tem cards, tem listas, tem um componente de select, que é aquele lá que a gente deu uma espiada lá, que permite selecionar um status, selecionar um tipo. Alguns componentes mais de baixo nível, utilizados por outros componentes em si, que nem esse Pressable, que é um componente que permite detectar se um objeto na interface está sendo pressionado ou não. E um componente de tela que vai nos ajudar aí a gente criar uma nova tela. Componente aí para adicionar um espaço de forma fácil entre coisas, e enfim. Muitos deles são wrappers, né? São componentes criados em volta das versões do React Native. Então, se eu utilizei um botão do React Native, se eu precisei, por exemplo, trocar a cor de todos os botões, eu não preciso, toda vez que importar um botão do React Native, importar o arquivo respectivo que faz a troca da cor. Eu simplesmente crio um componente em volta do botão
e adiciono a alteração que fiz. E essa basicamente é a lógica que está por trás desses componentes, tá, gente? Mas na prática a gente não vai precisar fazer mais nenhum componente novo, a gente só vai usar o que já existe aqui, não vai precisar mexer, vai servir mais de referência para a gente olhar. E além das telas e dos componentes, tem aqui o Navigators, que vai ser explicado mais para frente, mas é essa pasta em si que guarda um pouco da lógica de troca de telas, tá, gente? Mas a gente vai estar vendo isso aos poucos, sem atropelar conhecimento e de forma bem gradual. E por último aqui o componente principal da aplicação, que é o componente pai de toda a aplicação, onde todas as interações rodam e acontecem aqui dentro. Tá? Bem simples aí, é React com TypeScript. Se alguém já mexeu com React, a sintaxe é extremamente familiar, tem algumas notações a mais aí, mas é JavaScript. Para quem já viu JavaScript, não muda muito. A diferença é que vai ter anotações a mais aí para indicar o que uma função está recebendo, por exemplo, e o que uma função retorna, por exemplo, tá? Mas não se sintam pressionados a tentar entender tudo isso de cara. A gente vai estar vendo aos poucos, ok? Obrigado aí pela presença, espero que tenham gostado e até a próxima aula, gente. Até mais.